Temos semáforo verde para iniciarmos mais um episódio desta segunda temporada do Motosport hoje no Novo Canal e na V-Motores. Bem-vindas e bem-vindos. Estamos também de novo em terras de Rallycross. Vamos até ao Campeonato de Portugal de Rallycross by Transwhite para receber como nosso convidado Mário Barbosa, ele que se sagrou pela 7ª vez na sua carreira campeão nacional e uma vez mais numa das categorias mais musculadas, considerada com toda a justiça a categoria rainha do Rallycross nacional, a chamada Divisão S1600. Atrevo-me a dizer categoria rainha não do nosso Rallycross nacional, mas possivelmente a rainha universal, porque é hoje justificadamente considerada por todos quantos acompanham esta modalidade espetacular, a divisão S1600 do Campeonato de Portugal de Rallycross by Transwhite, como possivelmente a mais competitiva em termos mundiais. Mário Barbosa, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Parabéns por uma época extraordinária. Um título, não direi conquistado na marra, mas conquistado com muita garra, com muito talento e também com muito esforço, naquele que foi um campeonato muitíssimo bem disputado. De facto, é um campeonato bastante competitivo. De facto, o nosso campeonato português, com muito orgulho, posso dizer que está fortíssimo. Atrevo-me também a dizer que, a nível europeu, está, em minha opinião, superior, ainda bem. E o nosso campeonato, com os excelentes pilotos que temos, os excelentes carros que temos, claramente foi um campeonato bastante disputado e muito duro. Mário, o Mário tem uma experiência nacional e internacional, porque já disputou também europeu. Consegue entender como é que, ao longo dos últimos anos, nós fomos vendo este escalar de armamento e este escalar de talento, até desembocarmos nestes últimos 2 anos, porque eu penso que não foi só este, eu diria mesmo estes últimos 2 ou 3 anos, naquele que é o melhor campeonato dos campeonatos nacionais em termos europeus? De facto, é bastante difícil perceber o porquê que desenvolveu de tal maneira. Portanto, creio que estamos numa zona do país em que está concentrado muito o desporto automóvel, em que a paixão pelo desporto automóvel é notória, e penso que pela tradição que temos, portanto, pelo Rallycross, que de facto tenha evoluído neste sentido. Basta ver as imagens de uma qualquer prova de Rallycross, eu diria de uma qualquer divisão, para se perceber que é uma daquelas modalidades que nos apaixona desde o início. Circuito curto, com o público praticamente a conseguir ver todo o traçado, corridas musculadas e de contacto, às vezes até um bocadinho exagerado, e também corridas muito curtas, onde o cronómetro também conta no que concerne às classificações finais, seja nas alturas das qualificações, seja quando estão em meias finais ou, sobretudo, na final. Mário, talvez esteja aqui também o segredo, o facto do Rallycross continuar a ser uma modalidade muito popular, e isso vê-se pelo número de espectadores que acorre às pistas e também pelo número de visualizações que tem, o live streaming que tem sido também proporcionado pelo promotor do campeonato. É este o segredo do Rallycross, o facto de ser uma daquelas corridas onde a adrenalina e onde o foco para não cometer qualquer erro são 2 condições essenciais para se ser competitivo? É claramente que isso acontece. O Rallycross, como disse bem, é um desporto de contacto, com regras, claramente. Sim, não é Muay Thai, e mesmo esse tem regras. Exatamente, portanto, existem regras. De facto, estamos a falar de carros bastante competitivos e muito bonitos de se verem andar. Portanto, tem o barulho de um Super 1600 roncar, o trabalhar do motor de um Super 1600 é espetacular. As rotações que um carro daqueles faz, de facto, chama ao público, de facto, é alucinante ver um carro daqueles. E creio que pelo contacto, pelo facto de arrancarmos todos juntos, pelo facto de haver contacto, pelo facto de serem o tipo de carros que são, que atrai bastante público. Pensa que também que um dos segredos seja o facto de, apesar de não há modalidades baratas no desporto motorizado, de todo. Acho que nem em carrinho de rolamentos para ser campeão é barato. Mas o facto de, quando comparado com uma modalidade como os rallies, mesmo numa velocidade, ser, eu não sei se esta será a expressão melhor, mas correr na divisão rainha, ainda sair um pouco em conta, também é um dos segredos? Ou hoje já não podemos falar disso, dada a escalada tecnológica? Eu vou dar a minha opinião porque sou um apaixonado e um amante pelo Rallycross. Já fiz rampas, já fiz rallies. Em minha opinião, os carros de Rallycross neste momento estão bastante mais desenvolvidos que qualquer outra série de corridas. Portanto, um carro de Rallycross hoje é um carro bastante mais evoluído, é um carro que exige muito mais para que os resultados apareçam.
não só a nível de condução, mas também a nível de carro em si. A assistência técnica é demasiado grande comparativamente com os ralis. Os carros estão muito mais, a nível de motores, estão muito mais puxados, estão bastante mais evoluídos e, de facto, é sempre, em minha opinião, melhor e mais agradável de os ver andar. Mário Barbosa, vamos agora concentrar naquele que foi o caminho bem-sucedido até ao 7º título da sua carreira. Começou logo a disputar os lugares cimeiros, mesmo só tendo chegado à vitória na 3ª corrida. Ao longo das 7 corridas e das 6 que foram homologadas em termos finais, tem 3 vitórias. Foi também por 3 vezes o mais forte no segmento de qualificação e esteve sempre claramente na discussão do triunfo, tendo que ser cerebral na última corrida, porque o que interessava era o título, que obteve com cerca de 9 pontos de avanço no fecho. Pontos fortes da época e pontos que considero que tenham sido menos positivos. Ora bem, pontos fortes. A equipa em questão, a DM Motorsport, tenho a agradecer muito, fez um desenvolvimento do carro excepcional. Percebemos que, apesar de tudo, que havia aqui muita gente que dizia o contrário, que o carro não dava para evoluir mais e, de facto, deu para evoluir. Posso já dizer aqui, publicamente, que o carro dá para evoluir muito mais. O Citroën Saxo S1600 ainda vai ficar mais musculado? Vai. Uau! Vai. É possível, é possível. Portanto, o que nos deixa bastante satisfeitos relativamente a isso. E creio que foi um dos pontos fortes, também com a ajuda da LNI Competições, que nos ajudou bastante. E estamos contentes que o tenha feito e que, de facto, nos ajudou a desenvolver o carro e nos vai ajudar a desenvolver ainda muito mais, que é muito bom. Pontos fracos. Gostava que houvesse um bocadinho de mais cuidado nas decisões tomadas de problemas que possam haver dentro de pista. Toques e algumas decisões mal tomadas. Gostava que houvesse um bocadinho mais cuidado e, obviamente, apesar de que tenho que dar os parabéns à divulgação que têm feito aos promotores, fizeram um excelente trabalho, mas gostaria de que se fosse possível, tentarmos fazer um bocadinho melhor. Mário, nós temos visto os pilotos evoluíram imenso, são cada vez mais rápidos, cada vez mais eficazes. Os carros da S1600 hoje são simplesmente o creme de la creme, são o supra-sumo em termos tecnológicos. Considera que os restantes protagonistas, e eu sei que quando nós falamos de organizações temos de ter um enorme carinho por elas, porque a esmagadora maioria delas é constituída por voluntários e pessoas que não ganham um tostão com aquilo. Sem dúvida. Mas considera que nós também temos que evoluir, por exemplo, em termos daquilo que é hoje em dia o traçado das nossas pistas e também, por que não, evoluir na forma como quem tem o dever e a responsabilidade de gerir uma corrida, de também evoluir tecnicamente? Claramente que sim. Como disse bem, os carros estão a evoluir bastante a nível tecnológico. As pistas deveriam acompanhar. De facto, portanto, temos que perceber que em termos de capacidades económicas também não são muitas e as pessoas que lá estão são voluntários e, como disse bem, fazem aquilo por prazer, fazem aquilo por gosto e também não podemos exigir muito mais que aquilo que têm feito. Portanto, se tivéssemos aí mais ajudas nesse aspecto, obviamente ajudavam. E as autarquias têm um papel fundamental? Claramente que sim. Agora, eles não podem, creio que não podem fazer mais que aquilo que estão a fazer. Acho que já estão a fazer um excelente trabalho, na qual eu, como piloto, agradeço bastante o trabalho que têm feito e continuem assim, pelo menos assim. Agora, se houvesse a possibilidade, e que o Rallycross ficava muito mais espetacular, das pistas evoluírem, eu ando aqui a lutar há algum tempo e ando a desafiar aqui para ver se conseguimos colocar um salto nas pistas, como tem as pistas do Campeonato da Europa, do Campeonato do Mundo. Momentos espetaculares em momentos espetaculares. De televisão são incríveis. São incríveis. Os nossos carros estão preparados hoje, antigamente não, mas hoje estão preparados com suspensões capazes de absorver um salto daqueles. Ficava espetacular. É tentar evoluir nesse sentido um bocadinho. Já sabemos que custa dinheiro, sabemos que as organizações têm que gastar dinheiro nisso. Vamos tentar arranjar uma forma de o fazer. Mário, o Citroën Saxo S1600, que o Mário Barbosa levou ao título, é alvo de comentários e discussões, ideologias que não param. Basta ir às redes sociais para se perceber que toda a gente fica fascinado e uma das coisas que mais fascina a afición é o arranque, seja do carro, seja do piloto, porque manifestamente os carros não arrancam sozinhos.
e se não houver também capacidade para se extrair o melhor da montada, se o cavaleiro não for competente, a montada praticamente também desiste de continuar a corrida. O que é que faz o Citroën Saxo em si, porque não é só o seu que é competitivo, mas sobretudo o desenvolvimento, como disse, com a sua equipa técnica que foi feito neste Citroën, continuar a ser tão competitivo, uma carroceria que já vem dos idos do final do século passado e que pede meças a carros feitos muito mais recentemente, no é o caso do Skoda Fabia primeiro, depois do Audi S1, do próprio Peugeot 208, o Citroën C2 sendo talvez da mesma altura, mas é também já um Já é outra carro geração. mais recente. O que é que realmente transforma aquele Citroën Saxo S1600 num carro tão competitivo, independentemente da pista? Isto é comentado por toda a gente, quem conhece o tipo de carro, quem conhece o Saxo, aquilo originalmente é um Saxo Kit Car, sabe que foi um carro que nasceu para ganhar. Foi um carro, na altura da Citroën, um carro feliz, foi um carro que foi feito e que correu bem e que deu provas que na altura correu bem. Entretanto, foi desenvolvido, foi atualizado e desde que aparece em pista, seja o nosso Saxo, seja outros, como disse há bocado, o caso com o João Ribeiro também. Notoriamente são competitivos, são carros competitivos. Mas tem a ver com o quê? Com a distância entre eixos, com a largura? Claramente. A carroceria em si também é muito bem conseguida. A geometria do carro, toda a geometria do carro faz com que o carro seja eficaz. É um carro, comparativamente, porque eu já fui proprietário de um Ford Fiesta Super 1600, é um carro que traciona melhor, é um carro que, em minha opinião, é fácil, é um bocadinho mais fácil de curvar, é um carro que trava bem, portanto o carro está equilibrado, está perfeito. Precisa realmente de alguns melhoramentos. Mário Barbosa, se tivesse que escolher aí corrida decisiva, aquela em que percebeu que o título estava ali a bater à porta, qual era a corrida que escolhia de 2022? Neste momento foi a corrida que mais emoção me deu, Severo de Voga. Vamos agora falar da outra faceta da sua carreira de piloto. O Mário Barbosa, para além de ser campeão da divisão S1600 e foi um campeão com todo o mérito, de quando em vez deixa-nos todos babados quando pega no seu fabuloso Citroën DS3 Supercar e seja em pistas de rallycross, seja, por exemplo, em super especiais, como foi o caso da Super Especial, que acabou por ser a única protagonista em termos de competição da edição 2022 do Rally Taça Joaquim Santos, integrado no Penafiel Racing Fest, e onde vimos em plena avenida histórica de Penafiel o Mário a dar um espetáculo extraordinário com o DS3. O Mário tem sido um dos poucos a remar a favor da existência do Supercar em Portugal. Mário, alguma razão para nós termos tanta dificuldade em impor essa divisão cá? Tem só a ver com o custo dos carros? Ou existem outras razões que fazem com que nós tenhamos, ano após ano, sempre esta frustração de não ver aquela que deveria ser a divisão rainha, de ver aquela que devia ser a divisão rainha a ser uma divisão com corridas, eu vou-te chamar parcas, porque gosto imenso dos supercars. Eu também gosto muito. De facto, é um prazer enorme conduzir um carro daqueles. Eu sempre que conduzo um carro daqueles, posso lhe dizer que vou-me sempre para rir dentro do carro com prazer, que é um prazer enorme. Agora, o valor de um carro daqueles, comparativamente com os tempos atuais, não considero que seja um carro mais caro. Estamos a falar de valores, neste momento, equivalentes. Claramente, a manutenção de um carro daqueles, o que é que temos mais? Temos um diferencial central, temos um diferencial traseiro e pouco mais. O restante será, e muito equivalente a um Super 1600. Foi uma questão de moda? Penso que sim. Basta ver, por exemplo, o campeonato francês é precisamente o contrário. Nós temos os supercars que estão ao rubro e temos menos Super 1600. Aqui em Portugal, não consigo muito bem entender porquê temos mais Super 1600 do que supercars. E temos supercars encostados. O Mário, além do rallycross, já fez rallies, já fez montanha, não sei se velocidade também já fez uma perninha. Mas vamos situar naquilo que é o futuro próximo, 2023. Já percebi que o Mário Barbosa está a dar mimos ao Citroën Saxo S1600, porque o grande foco vai ser revalidar o título. Vamos fazer tudo por isso, claramente. Não vamos baixar os braços.
vamos apostar tudo, nós costumamos dizer que é o nosso menino, vamos apostar tudo no nosso menino e vamos lutar pelo título, claramente. O Mário foi dos pilotos portugueses que mais cedo foi dos pioneiros a conseguir estar ao mais alto nível em termos de um campeonato europeu de rallycross. Alguma vez poderemos ter, eu sei que é difícil devido às suas enormes responsabilidades empresariais, mas termos o Mário Barbosa de novo a enfrentar um campeonato da Europa? Não sei, penso que não. Como lhe disse, profissionalmente, pronto, tenho uma vida bastante ocupada, penso que não me libertarei para poder fazer outra vez o campeonato europeu, penso que não. E se algum dia deixar de fazer rallycross, poderemos ter o Mário a enverdar novamente por outra modalidade dentro do motosport? Não sei, talvez. Qual seria, se tivesse que escolher? Rallycross. E sem ser o rallycross, os rallies? Em segundo lugar, rallycross, e em terceiro lugar, se calhar, velocidade, rampas. Esperamos, sabe que não gosto muito de rampas e quero ver se no próximo ano convence e fazer pelo menos uma, porque sei perfeitamente que também faz muita falta no rallycross pelo extraordinário piloto que é e pelo campeão com todo o mérito que se sagrou em 2022 pela 7ª vez. Mário, o tempo voou, já passámos para lá daquilo que é o tempo normal do Motosport hoje, mas deixava-lhe uma última palavra para os agradecimentos que tenha a fazer à sua estrutura. Quem é que foi também fundamental para si em 2022 para este título? Sem sombra de dúvida, a família, a minha esposa, que me apoia em tudo o que eu quero fazer, as decisões que temos, os meus filhos, o meu pai, que está sempre lá a apoiar, que é muito importante para mim, a minha família toda, como é óbvio, e obviamente a equipa, e quero também mencionar que aqui a equipa é a minha família, é uma das minhas famílias, que estamos todos aqui presentes para que consigamos fazer o melhor possível, e eles lutam por isso, mas lutam de coração, não lutam por obrigação, de coração. Portanto, quero-lhes agradecer muito aquilo que têm feito por nós. Mário Barbosa, parabéns pelo título de 2022, o 7º, e a maior das felicidades para a 2023. É o fecho de mais um Motosport hoje e, uma vez mais, foi a fundo, como são todas as corridas nas pistas de rallycross. Connosco esteve Mário Barbosa, que foi o campeão de Portugal de Rallycross by Transwhite na categoria rainha, a divisão S1600, aos comandos desse icónico Citroën Saxo S1600. Depois de uma época que foi uma época extraordinária, o mesmo se espera daquilo que o Rallycross vai ter para nos oferecer em 2023. Um abraço a todos e até ao próximo episódio. Novum Canal. Sempre novam, sempre seu.